sejam muito bem-vindos à Estante do Inconsciente. Eu sou o jornalista Luiz Fernando Caldeira e este é o programa No Divã da Estante. Hoje vamos debater um tema que é fascinante aí para todo iniciante, que é a diversidade das escolas de psicanálise, né? Vamos falar sobre as principais escolas clássicas e discutir, diante de tantas teorias, como o analista deve se posicionar. O paciente precisa se moldar à teoria do analista ou é o analista que precisa ser submetida para cada sujeito? Vamos falar aí também da psicanálise contemporânea. E para conversar sobre essa flexibilidade clínica e panorama das escolas, recebemos aqui o psicanalista Michel Francisco. Michel, seja muito bem-vindo. Luiz, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a comunidade da Estante do Inconsciente, Luiz. Eu que agradeço a sua participação, por estar aqui exatamente nos prestigiando, Michel. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir aqui para os nossos internautas que acompanham o canal da Estante do Inconsciente. Mas antes da gente começar a entrevista, eu quero deixar aqui um recado rápido. Se você quer entender a psicanálise sem dogmas e com profundidade, este canal é o seu lugar. Inscreva-se, deixe seu like, siga a Estante do Inconsciente no Instagram, @Estante do Inconsciente, para não perder também nenhum conteúdo que é produzido por lá. Tá legal, pessoal? Então, vamos agora começar com o Michel, né, a respeito desse tema que é as escolas psicanalíticas, né? E vamos falar das escolas clássicas e também das escolas contemporâneas. Mas, Michel, quando a gente começa a estudar psicanálise, né, rapidamente a gente se depara com diversos autores além de Freud, né? Que são, assim, verdadeiras escolas. A gente tem Ferenc, Klein, Lacan, Winnicott, Bion. A gente fica assim, caramba, é tanta coisa para estudar, é tanta coisa para a gente absorver de conteúdo, né? A gente pode dizer que esses são os autores clássicos e que o futuro analista precisa ter conhecimento básico deles, das principais contribuições desses autores? Luiz, vamos pensar o seguinte, né? Nós temos até uma obra que fala sobre as 7 grandes escolas da psicanálise, mas, sobretudo, é importante nós lembrarmos que a psicanálise é prática para a teoria. Então, observando da prática e a partir daí a gente se fundamenta na teoria, mas vamos trazer aqui o Renato Mezan para a conversa, né? Prêmio de Jabuti lá 2015, e o professor Renato Mezan nos diz sobre o tronco e seus ramos. O tronco é o Freud, né? Então, embasamos a questão freudiana e do Freud a gente espraia para as demais escolas. Aí sim a gente vai indo. Perfeito. E em todas essas escolas que eu citei, e entre outras também que existem, todas elas têm um núcleo comum, né? Ou seja, todas elas têm um núcleo comum que partem de Freud, efetivamente, ou tem escolas que fogem efetivamente, totalmente, né, da base freudiana. Isso que tu disseste é bem interessante, porque quando a gente visita o Thomas Kuhn, ele fala muito sobre a epistemologia de uma ciência. Então, há um movimento que diz que o Winnicott não é psicanálise. Em decorrência que a teoria principal ali é a teoria do amadurecimento. E em contrapartida, o Freud é a teoria da sexualidade. Mas aí a gente traz o André Green, um egípcio radicado na França, talvez um dos últimos, dos grandes nomes que a psicanálise teve em originalidade de textos, o André Green. Ele diz que a psicanálise é uma Babel. Sendo uma Babel, ela ainda não chegou no seu ápice, e logo a gente tem ali o Winnicott junto, a gente tem o Freud junto, então ainda esses autores vão conversar entre si, tá? Perfeito. E Eu a gente vejo dessa percebe forma. isso, né? Que a gente tenta, pelo menos pelo menos a maioria deles, a gente percebe que eles usam Freud como uma base, né? E daí vão construindo outros pensamentos, outras teorias, né? Não sei se eu estou certo ou não, né? Mas, pelo menos aparentemente, a Eu maior vou por essa parte percepção. parece, né? Vou por essa Então, percepção. Michel, assim, para quem está começando agora, né, Freud foi o que eu falei, é a base, né? Você poderia, assim, de forma didática, de forma assim, bem pontual, apontar quais são as principais propostas centrais de Freud, da escola freudiana? Tá, vamos pensar aí, ó. A escola freudiana, o Greenberg e Mitchell, trazem a questão pulsional, né? A pulsão, na verdade. A pulsão é a base da escola freudiana, o recalque, né? Então, a partir daí, a gente vai pensando essa questão da clínica.
A clínica freudiana também vai ter muito a característica de escutar o seu analisando, levando em consideração também fantasias. Freud também tem muito essa questão ali. Ela é uma clínica da ética do desejo, né? Flertando aí, trazer um pouquinho o Lacan, mas fazendo esse paralelo. O Ogden chamaria eles da clínica epistemológica, uma clínica de angústia, né? Diferente de outros autores que a gente vai estar falando ainda hoje. Sim. E Freud foi quem. Ele não descobriu o inconsciente, né? Mas ele sistematizou o inconsciente, né, Michel? Sim, e uma curiosidade bem interessante, né? Que Freud nunca falou aí de ego superego, né? Freud falava eu, isso e supereu. É o James Strachey que faz essa tradução para deixar de uma forma mais científica. O Freud ele era mais simples na forma que ele apresenta essa segunda tópica, né? Sim, inclusive depois aqui, né, vocês vão ver aqui no conteúdo do Estado Inconsciente, a gente vai trazer uma entrevista aí com algum psicanalista, algum professor, para falar exatamente da primeira e da segunda tópica, né, para mostrar aí o avanço, né, que houve nesse pensamento freudiano. Vamos falar então agora rapidamente, Michel, sobre Ferenc. Talvez tenha sido o discípulo mais próximo de Freud, né? Era Jung, né? Mas aí houve ali um rompimento e acabou. Eu acho que Ferenc foi o que ficou mais próximo de Freud e ele vem sendo muito redescoberto, né, de um tempo para cá, né? O que diferencia a escola ferenciana da tradição freudiana mais clássica? O Ferenczi até ele foi apresentado para o Freud pelo Jung, né? Ele foi apresentado em 1908. Foi o Jung que faz o meio de campo. Quando eles vão para Clark University em 1909, estão os três juntos. O Ferenczi, inclusive, o Freud queria que ele casasse com uma das filhas dele. O único que ia para viagens com Freud era o Ferenczi. O Ferenczi, ele, quando haviam pacientes muito complicados, eles eram mandados para Budapeste. Né? E lá era o Ferenczi que atendia. O Ferenczi, ele relata muito sobre a análise que ele fez com Freud, depois de insistir muito, e ele diz que ele não foi muito chancelado, porque o Ferenczi, ele não vai tanto para a fantasia. A memória descobridora diz, não, o Ferenczi ele vai para o trauma mesmo. A clínica ferenciana, ela flerta muito, não com a angústia freudiana, mas ela, em muitos casos, ela fala da agonia. A agonia, ela antecede o ego. Então, ela é uma clínica mais do trauma. Então, tu tem o desmentido. Em casos de abusos, inclusive, o Ferenczi traz essa questão e ele é mais empático. A palavra tato, inclusive, era muito utilizada pelo Ferenczi. Você tocou num tema que fala da empatia, né? E tem a técnica ativa diferente, né? Ele se aproxima mais do analisando do que Freud, né? Fica. Essa seria a principal diferença, talvez, de técnica entre um e outro? A ética do Ferenczi é a ética do cuidado. Né? Vamos botar ali, enquanto Freud está com uma escuta mais paternal, mais da desconfiança, né, inconsciente, é um Mevouche, ou seja, não sabe o que sabe, o Ferenczi tem uma escuta mais maternal no sentido de acolhedora, dizendo o seguinte, se você me fala, eu acredito em você. Essa é a linha do Ferenczi, tá, de trabalho. Mas, quando a gente fala da técnica ativa do Ferenczi, pode soar meio coach, porque ele dizia, você vai lá e você não vai ter relações sexuais com o seu marido até a próxima sessão. Mas ela tinha um propósito. O propósito é que no momento que ele cerceava, ele geraria mais atos falhos, pela tensão que ele geraria. Sim. Se ele liberava, geraria mais uma questão onírica de sonhos, menos tensão. Né? Mas ele volta atrás, tá? Ele volta atrás com a técnica ativa. Ainda, mais ou menos desse mesmo período, a gente tem Melanie Klein, né? Que é uma autora difícil, né? Mais revolucionária, né, Michel? A gente pode dizer que os principais conceitos que ela, as principais contribuições que ela traz são os conceitos da posição esquizoparanoide, a posição depressiva, o seio bom e o seio mal. A Melanie é fora, ela é fantástica. Né? Eu não tenho conhecimento à altura que ela precisa. Então, por isso que eu não vou falar tanto dela, porque ela é uma psicanalista muito, muito rica. Posição depressiva, posição esquizoparanoide, seio bom, seio mal.
né? Se a gente pensar num raciocínio, como diz o professor Saulo Durso Ferreira, raciocínio 3-2-1, a gente tem o 3 no Freud, que é o pai, mãe e filho, tem a Melanie Klein, sei o bom, sei o mal, e o 1 que é no Winnicott. Né? Então, esse sei o bom, sei o mal da Melanie, diga-se de passagem que a Melanie, ela fez análise... Com Freud, não foi? Ferense. Ferenze. Conferência, mas Conferência. ela só fez análise conferência, depois o Ferenzi ela faz com o Carl Abraham, que infelizmente faleceu de forma muito precoce. Mas então tu nota que a base dela tem um episódio muito fatídico que diz, muito interessante, em que ela diz que ela era freudiana e uma das pessoas da primeira fileira disse, não, você já foi longe demais para ser freudiana. O Lacan, por sua vez, chamava ela de açougueira. Olha Diga-se só. de passagem que ela corta o falo, né? Porque o falo para ela é o seio. Né? Então a Klein tem essas características aí. E sem falar também, né, Michel, que a Klein foi quem praticamente inaugurou a clínica com as crianças, né? A forma lúdica é dela. A forma lúdica dela, né? Exatamente. Bem interessante isso também. E a inveja, tá? E o conceito de inveja, quando a gente estuda a Klein, é importante dar uma visitadinha nesse conceito. Muito bem lembrado, e vou aproveitar então o gancho, lembrando que eu tenho aqui um vídeo no canal sobre inveja, né? Focado ali na série A Invejosa, né, da Netflix. Eu acho que ficou bem interessante esse vídeo, sugiro que vocês assistam. Vamos falar agora de Lacan. Lacan talvez seja o autor que mais intimida os iniciantes da psicanálise, né? Não sei, pelo menos eu sinto isso. Me parece ser um autor muito denso, muito complexo, difícil às vezes de entender, né? É difícil, às vezes não, eu acho que quase sempre. Mas qual é a grande proposta da escola lacaniana, né? E por que ela se tornou tão influente, sobretudo aqui no Brasil? O Lacan é muito interessante a gente pensar, porque talvez o epicentro da psicanálise lacaniana seja a América do Sul, sobretudo. Né? Hoje o papa da psicanálise lacaniana é o Edelstein, aqui da Argentina, que é muito forte. Mas a psicanálise lacaniana, ela chega no Brasil ali num círculo de São Paulo, entre eles estava a Marilena Chauí, estava a Beth Milan. Beth Miller, ela é muito importante para a história da psicanálise brasileira, e é a Beth Miller que nos conta que eles vendo que o Lacan era contra a IPA, um tanto quanto a IPA, né, a Sociedade Internacional de Psicanálise, o Lacan era contra, ele sai lá por motivos de não concordar com os manejos, e aí o pessoal aqui do Brasil começou a ver aquilo com olhos subversivos. Poxa, ele é contra o pai, então é contra o sistema, né? Num período mais ou menos ditadura, então Lacan casa com essa questão daquele filho que é onde está o meu medo, está o meu desejo, eu vou encarar isso, né? E a episteme ali da clínica lacaniana, o retorno ao Freud, né, que ele traz, é muito essa clínica do desejo. Né? Um conceito muito importante para o Lacan é a gente pensar na clínica do falante do sujeito do inconsciente. O falante se apresenta na análise, fala, não se escuta, e o analista vai pontuar o sujeito do inconsciente. Olha, você viu o que você falou? Sim. Né? Então, a clínica do Lacan é muito nessa questão do desejo, e é interessante esse ponto, Luiz, já vou finalizar aqui, mas pensa que o analisando lacaniano, ele sai com fome da análise, por causa do corte lacaniano. Né? Já em outras escolas, como o Winnicott, o analisando sai satisfeito. Já, às vezes até com tempos maiores de análise. Interessante e exatamente já estão também pegando o gancho, né? Eu ia falar exatamente de Winnicott agora, né? Parece que ele foi quem se aproximou aí da psicanálise das relações do cuidado, né? Do ambiente, da experiência emocional primitiva, conceitos como holding, mãe suficientemente boa, falso self, concern, talvez sejam algumas das contribuições mais conhecidas dessa escola, né, Michel? Por que essas ideias são tão revolucionárias? Mesmo alguns não considerando o Winnicott como um psicanalista. Olha, eu sou muito suspeito de falar de Winnicott. Para mim, a base, para mim, eu
gosto muito, muito, muito da questão do Winnicott, porque o Winnicott, ele, embora era um pediatra, ele aproxima muito a questão existencial, né? Falso self. O Zélico Loparic é um croata radicado no Brasil, portanto podemos dizer que o Zélico já é brasileiro. Ele é um dos grandes conhecedores do Winnicott, e ele tem um livro fantástico que faz um paralelo do Winnicott com o Jung. Isso é muito Interessante. fantástico, porque nota que o Winnicott fala muito de self. O Freud não fala de self, mas o Jung fala de self. Né? Então, Interessante. na contemporaneidade, a gente tem muito, o Joel Biermann fala isso, a gente tem uma clínica predominantemente narcísica. Ou seja, não é a clínica edípica da criança pai e mãe. Não, é uma clínica narcísica. É anticastração. É uma clínica de eu não sei te dizer quem eu sou. E o Winnicott, ele começa com a brincadeira pelo Darwin, praticamente. Quando ele vai para o internato, lê a origem das espécies, só que o Winnicott é o adorável ladrão. Ele pega as coisas e subverte de acordo com o que ele pensa. Então, imagina da seguinte forma: o Winnicott fala que se você se adapta demais, dá errado. Então, esse é o falso self. A máscara do poema da tabacaria do Fernando Pessoa, o verdadeiro self é o gerúndio de quem eu estou sendo. E não sei se eu estou correto ou não, mas talvez seja o autor que mais deu ênfase, mais importância à questão também do ambiente, né, Michel? Ele vem junto com o Ferenczi, tá? Ele é um herdeiro do Ferenczi. Sim, sim. Mas eu acho que de Tá? repente ele desenvolveu mais isso, não? É porque o Ferenczi, ele tem um texto fantástico que é A Criança Mal Acolhida no Ambiente Familiar, que inaugura esse âmbito. Mas aí vamos pensar da seguinte forma: o Ferenczi na Hungria some do mapa por causa do Ernest Jones, e aí o casal Balint, inclusive entre eles o Michel Balint, ele traz o Ferenczi para a Inglaterra, e se tu lê com afinco, eu estudo há anos o Ferenczi, quando tu chega no Winnicott, tu vê muitos correlatos dos dois. E aí sim, tanto que alguns autores, eu já vi alguns autores falando, que o id para o Ferenczi e para o Winnicott é uma questão ambiental, é uma questão externa. E aí, Interessante. de fato, aí a gente entra que o sintoma da criança é o sintoma da família. Né? Aquela questão de deprivação e privação, daquela criança que quebra tudo, o quanto é um recado frente ao ambiente que não está acolhendo ela direito. E assim ela consegue angariar os olhares para ela. Ela é uma clínica relacional. Enquanto Freud é pulsional, Greenberg e Mitchell trazem, o Winnicott é relacional. Relacional. Vamos falar de um outro psicanalista, um outro teórico, que eu acho que você tem também um grande conhecimento, que é o Bion, né? Ele também é uma outra grande referência dentro da psicanálise, né? Os conceitos de função alfa e função beta foram as principais contribuições dessa escola para a clínica? Ah, tem mais, tem mais. O Wilfred Bion, né, indiano, radicado na Inglaterra, o Bion é aquele cara, talvez seja a última grande marco das escolas, assim, é o Bion, da sétima escola. Ele vai ter a função, essas questões dos elementos beta, e aí a gente fala dessa clínica narcísica, de uma pessoa que não sabe nomear sentimentos, faz que o analista seja, imagina que o analista é a mãe pássaro, essa é a metáfora, Sim. que vai processar o alimento e vai botar esses elementos beta que processados na mãe pássaro voltam para o filhote. Só que eles voltam não mais como beta, eles voltam como alfa. Olha, me parece, quando você fala sobre isso, me veio uma imagem de tal coisa. Ou seja, subverte totalmente a questão lacaniana. Né? Mas o Bion ele vai trabalhar muito sobre o conceito da reverie, é muito importante. Reverie seria o sonhar acordado. Por isso que o Bion fala sobre sem memória, sem desejo e sem compreensão. Ele fala muito sobre o viver em ó, que seria estar no aqui e agora. 100% aqui e agora para pegar e ajudar o teu analisando. Sensacional, sensacional, Michel. Assim, com tantas opções, né, o iniciante da psicanálise, né, muitas vezes se sente, parece que meio que pressionado, que tem que ter uma tribo, né? Eu tenho que ser lacaniano, eu tenho que ser freudiano, eu tenho que ser winnicottiano, ferenciano, né? É possível ser um analista pluralista ou isso gera uma confusão teórica, afeta a prática clínica? Olha,
é claro que desde com responsabilidade, embasamento técnico, eu não recordo se foi 1923 ou 1928, o Ferenczi escreve um texto com Otto Rank, que é psicanálise contemporânea, que depois a gente chega lá na década de 80 com o André Green. E o André Green é um desses caras que defende essa pluralidade. Eu tive o privilégio na PUC de ter aula com o Roosevelt Cazorla. Infelizmente nos deixou em 2024. O Roosevelt Cazorla é um psicanalista argentino que ele dizia que o psicanalista contemporâneo ele é multifacetado. Por que ele é multifacetado? Porque nós vamos, nesse aspecto, procurar nos adaptar pelo analisando. Essa é a ideia. Chegou analisando e aí tu tem as entrevistas preliminares e tu vai observando. Não, olha, o Cláudio Eiserick, que é um psicanalista brasileiro muito interessante também, vinculado à IPA, fala sobre terapia de apoio, esclarecimento e a psicanálise. Então, desengessa a psicanálise, de forma que a gente passa a realmente fazer o que a gente faz com maestria, que é escutar. Então, Michel, assim, na sua visão, assim, o analista deve se adequar ao analisando e não o contrário? Sim, na minha concepção, sim. O analista tem que ser dispensável. Então, a gente entra, né, nesse conceito, vai auxiliando esse analisando, na medida que se torna dispensável por ele. Né? Eu tenho essa visão de procurar ouvir, porque às vezes tu recebe algum analisando muito, muito, muito fragilizado, e se tu for numa clínica lacaniana que, dependendo do analista, ela é um pouco mais incisiva, a gente brinca pelo Thomas Ogden sobre a epistemológica e ontológica. Então, epistemológica seria um processo muito de desconstrução. A epistemológica da clínica do desejo. Só que aquele cara que não existe, ou seja, ontológica, ele não vai conseguir desejar. Então a gente precisaria de um período de eu vou existir, aí o Winnicott casa bem com isso, para culminar num outro processo de conseguir desejar. Eu vou nessa lógica do Eiserick. Então, assim, usando assim uma metáfora, a gente pode dizer que a nossa teoria é uma caixa de ferramentas, né? Mas o analista precisa Perfeito. saber qual chave usar para cada fechadura, em vez de tentar forçar a mesma chave em todas as portas, é isso? Aí, dependendo do caso, se falta essa empatia, esse tato que o Ferenczi fala tanto, a gente estaria novamente abusando daquele que, por sua vez, já foi abusado. Sim. Traumatizando ou retraumatizando, né? Porque o Ferenczi vem com essa questão, que o analista traumatiza sim o seu analisando. Ele está no set. Então, assim, numa situação como essa, quando acontece o processo analítico e o psicanalista tenta encaixar o paciente à força dentro daquele conceito pré-estabelecido, a gente pode estar contribuindo para afetar ainda mais esse trauma, é isso? Sim, e principalmente que o analisando vai sair. Né? Principalmente ele vai sair. Então, por isso, no primeiro momento, vamos falar aí totalmente freudianamente da questão transferencial, gerar uma transferência. Né? E aí, eu particularmente gosto muito de, nos primeiros momentos, eu vou estar trabalhando até usando conceitos que não necessariamente são da psicanálise. Estou dizendo por mim, tá? Sim, sim. Baseado no Cláudio Eiserick. Eu gosto do esclarecimento, eu gosto da psicodinâmica, então eu uso muito nas primeiras sessões um conceito que eu chamo de clarificação. O que é clarificação? É da psicodinâmica. Eu não interpreto o meu analisando. Eu vou muito organizando o discurso dele. Deixa eu pegar aqui. Lógico. Nesse organizando o discurso, o Winnicott falava: muitas pessoas nunca foram escutadas inteligentemente. Então, eu trabalho muito com a clarificação sobre, olha, você começou a sessão me falando sobre a relação truculenta com seu esposo, e aí você passa a me dizer que você teve uma família um tanto quanto de muito atrito. Me parece que você quer me dizer que há uma relação da forma como seu marido se porta e você cresceu vendo isso. É isso que você está tentando me dizer? Nota que aí eu uso a classificação juntando com o Sim. conceito lacaniano do eu falo, mas eu não me entendo. Então eu falo
o analista vai me ajudar a pontuar o sujeito do inconsciente. Ou seja, você já sabe alguma coisa aqui. Interessante, Miguel, ou Michel. E o analista, tanto nós estamos assim, nós que eu digo eu e outros colegas que estamos iniciando na psicanálise, a gente corre muito risco de se apaixonar mais pela teoria do que pela própria escuta do paciente, né, Michel? Esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, na nossa formação. Sim, sim. Isso sem sombra de dúvida. Por isso, eu gosto muito de utilizar como exemplo um filme de 2013 do Tom Cruise, chamado O Último Samurai, e que ele cita: o samurai treina, 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 para quando chegar na hora da luta não precisar pensar. Então, eu uso essa analogia para quando eu estou na clínica. Eu sou extremamente catedrático pela minha formação em faculdades, em federais, enfim, eu tenho uma questão catedrática. Mas quando eu chego na análise, eu procuro me desligar e ouvir aquela pessoa. Por quê? Qual o objetivo da psicanálise, ao meu ver? É tirar a pessoa da condição de objeto e alçá-la à condição de sujeito da própria análise. Para que ela seja sujeito, eu tenho desejo? Sim, eu tenho desejo, mas eu renuncio ao meu desejo. E mediante o meu desejo de teoria, por isso que diagnóstico não entra para nós. Quando a pessoa chegar, eu sou narcisista. Quer dizer, na verdade ninguém fala que é narcisista, mas eu sou borderline, né? Aquele sujeito que te pergunta se é narcisista, provavelmente ele não é. Né? E, embora o narcisismo para a psicanálise não é o transtorno, mas e sim uma fase Exatamente. estruturante, é outra coisa. Então eu deixo a teoria de fora para não ficar encaixando. Né? E vamos por aí, Luiz. E como identificar, Michel, o momento em que a teoria está nos impedindo de ouvir o que o paciente está realmente querendo dizer? Eu diria que é na hora que tu quer ficar diagnosticando o tempo todo. Na hora que tu quer diagnosticar o tempo todo. Ah, é o histérico. Ah, é um obsessivo. Nesse momento, talvez seja a hora de tu pensar um pouquinho mais, sabe? O que será que ele quer dizer? Né? Até mesmo porque a gente pode pensar, eu gosto, aí sim, entra a psicanálise contemporânea tem um amigo meu que fala, o Luiz Felipe Moura, do cinturão do Batman. Né? Quando a gente para, deixa eu retomar o raciocínio aqui, que eu me perdi ali no... Sem problema. Nós falávamos sobre a parte da teoria, era Da isso, né? teoria, né? Exatamente. Quando é que a gente aí tem que perceber que quando a teoria, né, está afetando mais do que a escuta? Perfeito, perfeito, perfeito. Salman Akhter, era isso. Eu saí um pouquinho para lembrar o nome do autor. Salman Akhter, ele tem um livro da editora Blucher maravilhoso chamado Escuta Analítica. O Salman Akhter, ele cita que nós temos vários tipos de escuta. A escuta objetiva, a subjetiva e assim sucessivamente. Igual numa análise, tu vai ter horas que tu vai ter a interpretação, em certos momentos tu não precisa interpretar nada, tu precisa somente ser suporte. Tem um caso maravilhoso do Winnicott, da Margaret Little, ele ficava 40 minutos, ela conta nesse relato, ficava 40 minutos segurando as mãos dela. Então tu nota que silêncio para psicanálise, ele não é vazio, ele é interpretativo. Theodor Hayek fala muito sobre isso, o Nasio fala isso num outro livro, que é o Silêncio na Psicanálise também. Eu, como estudante, assim, em diversos momentos, né, lendo alguma coisa, assisto muitos vídeos na internet, tem alguns professores que eu sigo, que eu sou realmente apaixonado, e, assim, uma das coisas que assim, sempre surge na minha cabeça é o seguinte, né, que eu tenho vontade de perguntar, não sei se eu já fiz essa pergunta anteriormente em alguma aula, mas existe alguma escola que seja mais adequada a tratamento de casos graves, que envolvam, por exemplo, ideação suicida, depressão? O Winnicott, Ferenc, se adequam melhor a Sim, esse perfil de analisando? sim, sim. Nessa questão desses pacientes mais limítrofes, que a gente pode chamar de várias formas, tá? Sim. A gente pode chamar de limítrofe, porque é o limite Borderline. psicose e neurose. A gente pode chamar de fronteiriço, de não neurose,
neurose e não neurose, o André Green vai por esse lado, ou borderline também. Né? Então, nós temos o Bion, é muito bom nesse estilo de clínica, a escola inglesa, sobretudo, ela é muito boa. Bion, Ferenczi, o Otto Kernberg. O Otto Kernberg, inclusive, ele não trabalha com estrutura perversão. Ele trabalha com neurose, psicose e borderline. Na Eu escola não conhecia. inglesa, Ele é contemporâneo ou ele é mais antigo? ele é contemporâneo, não, ele é mais É? recente, o Otto Kernberg. O Christopher Boulos, o Boulos Sim, tem bola. ali Isso é famoso. um texto, um livro, o Salman Akhter tem um livro chamado Borderline, né, tu consegue fazer uma publicidade aqui de graça para o pessoal da Amazon. No Kindle Unlimited tem o livro Borderline, porém ele é todo em inglês, mas não é tão difícil de ler. Sim. Tá? Então, a escola inglesa, ela é muito, na minha concepção, ela é uma escola muito boa para esse tipo de clínica. Muito bom. Michel, é possível, por exemplo, o analista usar conceitos de Lacan em um atendimento em outro momento, com o mesmo paciente especificamente, recorrer à sensibilidade winnicottiana, ou isso é um erro técnico, ou até mesmo uma incongruência? Olha, para tirar para tirar o meu da reta, falando senso comum, eu vou trazer o Thomas Ogden, que é uma matriz conceitual na forma que eu gosto de pensar a clínica. E ele tem um artigo maravilhoso, que é o que eu mencionei ali sobre ontológica e epistemológica. E ele mesmo fala sobre isso. Ora, tu vai ser ontológico, né? O que é o ontológico? É a clínica mais empática, escuta maternal, uma clínica mais ferenciana, e a epistemológica mais freudiana. E aí ele diz que essas duas clínicas podem se entrelaçar em determinados momentos do percurso analítico. Tá? Então, sim, é possível tranquilamente fazer essa transição. Michel, para a gente não parecer aqui que a gente está só tomando partido pela questão pluralista, assim, tem gente que opta por escolher uma escola específica e seguir aquela linha. Tudo bem quanto a isso, correto? Sim, sem sombra de dúvidas. Né? Até mesmo porque nós temos colegas aqueles que pegam uma escola e fazem com uma maestria absurda. Sim. Né? Só que aí vai também da estrutura do próprio sujeito. Né? Eu, por exemplo, sou um neurótico obsessivo já de carteirinha. Somos Então, dois, eu acho. eu amo essa pluralidade. Né? Talvez aí entra muito a questão do brasileiro, né? Que a gente tinha no Nelson Rodrigues o complexo de Nossa, vira-lata. sou apaixonado por ele. Pois então, mas aí agora a gente traz o Eduardo Gianetti quando escreve o elogio do vira-lata nessa Pluralidade. pluralidade, exato, ou palavra difícil, que nós estamos hoje. Né? Eu vou por esse lado, mas sem sombra de dúvidas, se você... Eu não teria nada contra. E o paciente contemporâneo mudou muito em relação, né, ao paciente da época de Freud, né? Como é que as escolas clássicas da psicanálise têm se adaptado a essas novas formas de sofrimento do mundo atual, né? Burnout, compulsões digitais, ansiedade extrema, né? Sensação constante de vazio, né? Pornografia. Tá, vamos pensar ali que até o termo burnout, ele é cunhado por um psicanalista. Ele é pelo Freudenberg, em 1974, um austríaco radicado nos Estados Unidos. Então, nota que a psicanálise também estava aí, né, estudando esse burnout. Mas, entre os grandes teóricos da contemporaneidade aqui no Brasil é o Joel Birman. O Joel Birman, ele é fantástico nisso, e é ele que fala sobre essa clínica narcísica. Então, por isso que tu vê um Winnicott muito forte, uma Klein muito forte, porque é uma clínica, a gente pode pensar de uma forma macro, Luiz, pode pensar ali a partir de uma matriz do Richard Sennett, de 1974, o declínio do espaço público. E aí a gente chega na cultura do narcisismo do Christopher Lasch. Então, na contemporaneidade, nós temos muito uma descarga pulsional, por isso a pornografia, por isso os jogos. É uma clínica muito fixada ali num período narcísico de fase oral, muito forte, principalmente a fase oral, tá muito forte isso.
não chega a ter essa questão da castração. Então nós temos, por isso que o analista contemporâneo, ele é um cara que flerta muito com esses teóricos que são mais winnicottianos ou ferenzianos. O Ferenczi, por isso, volta muito em voga, porque Sim. é uma clínica muito narcísica. Né? Então eu vejo dessa forma. O declínio do espaço público conta muito. Na sua visão, Michel, o Brasil é muito influenciado pela escola lacaniana. Acha que se dá pouco espaço para outros psicanalistas mais contemporâneos? Bah, Luiz, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Então eu não vou fazer uma apologia aqui sobre os lacanianos estão em voga. Não, se ele chegar, se está aparecendo é porque eles se colocaram nesse lugar e os outros optaram por um ostracismo. Né? Já por sua vez, eu acho que tem lugar para todo mundo. Ok, a gente tem o Dunker, que é lacaniano, a gente tem a Ana Sui, que dá uma escorregada mais para o Lacan também, mas ao mesmo tempo a gente tem um Alexandre Patrício de Almeida, que é um cara extremamente plural a forma que ele pensa. Sim. O Winnicott, ele Embora a fala gente sinta uma muito base claro. nele winnicottiana forte também, né? Muito. O Ferenczi, o Diferença, Winnicott, né? Assim, a Klein também, ele é muito forte, mas sim. todos eles têm em comum uma coisa: O quê? Freud. Sim, sem Freud. dúvida. Freud, Todos todos, têm um Freud. todos. Sem dúvida, sem dúvida. A gente fala aqui muito sobre Lacan, sobre a influência da escola lacaniana no Brasil. Nada contra também, muito pelo contrário. É apenas uma percepção como estudante. Estou colocando aqui minha visão como estudante, tá? Mas Eu vamos percebo isso, não abrir sei se é verdade ou não. mas só vamos abrir um parênteses aqui para falar de Lacan. Existem Ele é Lacans, fantástico. Ele é existem fantástico. Lacans, né? Sim. Lacans. Tu tem o pelo Jacques Laminaire, tu tem o dos escritos e outros escritos que é ele por ele mesmo. Sim. Eu particularmente gosto muito do Lacan pelo Bruce Fink, que é um autor norte-americano. Ele tem um sujeito lacaniano, introdução à clínica lacaniana, e tem uma forma que, para mim, a compreensão é muito boa, é menos barroca, porque ele seria mais inglês, assim, a forma. E a clínica do nó do Lacan, né, que é o real simbólico imaginário, eu particularmente não consigo imaginar uma clínica sem esse conceito, né, do imaginário das expectativas, do simbólico das possibilidades. Né, ajuda muito. E a frase dele, né, de que o consciente, né, está constituído na linguagem, é um negócio fantástico, né? É perfeito isso, né, Michel? Sim, sim. Mas tem uma frase dele que eu acho fantástica, que é eu existo onde eu não penso. Né, que é bem aquela história de uma afronta ao cogito ergo sum, né? Penso logo existo Descartes, e com essa frase dele eu acho maravilhosa também. Sim. E, Michel, quais autores aí, você já citou um ou outro, né? Mas quais autores contemporâneos você acredita que merecem mais atenção no Brasil e que eles poderiam acrescentar bastante à clínica atual? Eu acho que você já falou aí do Bolas, já falou aí do André Green, Thomas Odgen. Quem mais? Esse que tu disseste ali, o Thomas Ogden, é maravilhoso também. Eu colocaria aí dois italianos também nessa equação. Antonino Ferro, é fantástico. Antonino Ferro, o Máximo Recalcati, né, o Complexo Estelêmico dele é uma obra muito, muito interessante. Eu não li ele, mas é um autor que está na minha lista ali para ler, que é o Vitarese, que é outro italiano também. A psicanálise italiana ela é muito interessante também de se estudar. Né? Esses seriam alguns autores. Eu pegaria alguns que não são uma psicanálise pura, mas que bebem numa fonte psicanalítica, embora muita gente já conheça, mas High Ruth dos Estados Unidos, né? É um cara também eu acho maravilhoso. Deixa eu ver quem mais ali da. Adam Que é Phillips? não, o Adam Phillips é muito bom, o Philip. Inclusive, o livro sobre o Winnicott, o Adam Phillips ele é absurdo aquele livro, é muito bom. Sobre o Winnicott, pelo Adam Phillips. Eu li recentemente também dele sobre Desistir, do Adam Phillips. Um livro também muito interessante. Ele é contemporâneo, né? Temos também Laplanche, né? O Laplanche, o Pontalis. O Laplanche, ele é complexo.
Aqui no Brasil nós temos o professor Fábio Belo, da UFMG, Sim, que domina com maestria o Jean Laplanche. sim. Tá? Acho que a gente pode citar também o Násio, né? Sim, também. O argentino Násio, Juan Davi Násio, né? Sim, JD Násio, também. sim. É muita gente. Muita O gente, né? Irving Allow, né? E os romances que o Irving Allow também tem, né? Que é Quando Nietzsche Chorou, Os Espinhos de Spinoza, tem um do Schopenhauer também, tem Desafios da Terapia. O Irving Allow também é fantástico. Eu acho que o próprio Christian Dunker também no Brasil, né? Acho que é a grande referência aqui no Brasil, né? Ah, no Brasil a gente tem uma turminha aqui, né? O Pô, Dunker, né? Porra, eu achei ele sensacional, né? o Theo Dunker, tem o Inácio Gerber, eu gosto bastante, mais a linha bioniana. Sim. O Cooperman, O- né? O Cooperman, eu tive aula com ele na PUC também, ele é hoje o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Ferenzianos. Tá? O Cooperman também é maravilhoso, a forma que ele se expressa. Deixa eu ver quem mais ali a gente poderia citar. O Vladimir Safatli, o Renato Mezan, o Zélico Loparic, são alguns nomes que a psicanálise pode beber também, que são fantásticos. Legal, Michel. E se a gente olhar para esses autores que escrevem sobre psicanálise hoje, né? Qual é a grande virada deles em relação a esses autores clássicos, Lacan, Freud, Klein, Bion, Ferenczi? O que a psicanálise do século XXI tem que a do século XX não tinha? Tá, Então, vamos exatamente esse estudo do vazio, da ansiedade, mudou-se o foco que era a histeria, digamos, sim, sim, antigamente, sim. hoje está mais nesse perfil. Vamos pensar que o paradigma inicial da psicanálise era o paradigma da histeria e o paradigma contemporâneo é o da violência. Por isso o próprio narcisismo, porque o que acontece? Eu passo a desacreditar no total e vou indo para o meu mundo particular. A neurose, na época freudiana, era você recalca, o mal-estar da civilização fala disso, né, em prol de ter segurança. Quando tu pega o mal-estar na pós-modernidade do Bauman, Sim, embora bom. sociólogo, a gente fala de uma premissa meio William Reich, meio goze, goze, goze. O superego contemporâneo, o imperativo dele é goze. Você tem que fazer o que você não quer, e aí a gente tem a neurose contemporânea. Né? Então tu tem essa virada aqui. Mas a gente poderia dizer mais um detalhezinho aqui. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de bissexualidade, no momento anterior, a gente tinha o Fliess e o Freud falando que é uma ausência de escolha. Hoje, a psicanálise busca na sociologia e antropologia, Paul Preciado, Judith Butler, trabalhando a bissexualidade como uma terceira escolha. Então, tu tem novos paradigmas que estão se inscrevendo também. E uma coisa interessante, Michel, assim, depois que eu entrei, eu já gostava de sociologia, eu gostava de filosofia, né? Embora eu nunca estudasse, minha formação é jornalismo, né? Ou seja, mas a gente aprende isso tudo na faculdade, né? E a gente percebe o quanto a filosofia, a sociologia, né? Essas ciências sociais são tão interligadas com a psicanálise, né? Então, assim, a pessoa que está estudando psicanálise, o que está se informando em psicanálise, não pode se limitar apenas a ler também os autores psicanalistas, né? Eu acho que você espraiar também para a filosofia, para a sociologia, Byung-Chul Han na atualidade, Zygmunt Bauman também na atualidade, ou até pegar autores antigos, clássicos, filósofos como Schopenhauer, né, Nietzsche, tudo isso é muito importante na formação do psicanalista, não? Inclusive, né, eu tenho um projeto que é o Psicanálise Curadoria, que nós temos quase diariamente leituras. Eu ia pedir exatamente para você falar sobre isso também. Esse projeto que surgiu como documentação frente aos meus estudos, já está indo para o segundo ano esse projeto. Então, nós temos na sexta-feira a leitura do Nietzsche. E aí, com vários psicanalistas e, enfim, professores também. E a gente debate sobre o quanto a psicanálise bebe dessas fontes. Sim. Né? O Freud, ele lia Nietzsche, inclusive ele dizia que não gostava de ler Nietzsche porque via a teoria nele, a Sim, teoria dele. exatamente. Nietzsche, Schopenhauer, Marx,
né? Uma das minhas formações é história, então eu lia a história social da Sorbonne através do Brodel, do Philippe Arrier. Então, eu entendo, inclusive, contando aqui para os colegas em primeira mão o livro que eu estou escrevendo, ele traz muito esse conceito de o sintoma do sujeito é mediante também a questão ambiental. O ambiente vai contar muito. E você falou aqui sobre o seu livro, mas isso foi algo que você me disse aqui no particular antes da gente iniciar. Sim, Fala sim. sobre o que você está escrevendo, Michel. Olha, a Qual é o tema ideia do livro? A ideia é fazer esse correlato aí, buscando Joel Biermann, Byung-Chul Han, mal-estar na civilização, mal-estar na pós-modernidade, entendendo o sujeito, haja vista, né? Psicanálise trata o sujeito, filosofia trata o indivíduo. Né? O indivíduo, aquele que não se divide, pode se dividir, mas completa a psicanálise, ele não se completa. Então, esse livro, ele tem como proposta apresentar esses tempos acelerados que a gente está vivendo. Né? O excesso de excesso, a falta de falta. Né? Então, durante uns 2 anos, eu escrevi vários artigos, vários textos, como uma leitura sociológica, fazendo correlato com a minha clínica. Algo que o Máximo Recalcati na Itália faz. Tá? Ele faz muito sobre isso. E aí, a partir da leitura do Recalcati, foi amadurecendo, deu, poxa, acho que faz sentido eu trazer agora. Descobri o Máximo outro dia, tem um livro dele, cara, que parece ser muito interessante. Eu tô querendo comprar, agora não me vem um nome à cabeça, mas ele parece ter. Ele traz um pouco da clínica dele para os textos dele ficcionais, né? Sim, ele traz muito. Para mim, a grande obra do Máximo Recalcati, a grande contribuição, e que para mim fez muita diferença, é o Complexo de Telêmaco. Né? Haja vista, Telêmaco, mitologia grega ali, vai para a beira do oceano esperando a chegada do seu pai, né? E aí casa perfeitamente com o declínio do nome do pai que a clínica lacaniana está falando. Uma era atual com falta de castrações. E acho que o Telêmaco teve essa, e o Recalcati teve essa sensibilidade. Sim, Né? muito interessante, muito interessante. E aí a gente lembra que também, só você vê, mais uma vez, você colocando aqui a filosofia no meio, né? Freud já fez isso, né? Narcisismo, né? Complexo de Édipo, né? Dostoiévski, tu vai ler Dostoiévski, era uma Outra, base para o Freud. sem Né? dúvida, sem dúvida. Então é aí que a gente vai, meu caro. Perfeito. E, Michel, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, puxa, foi maravilhoso. Eu queria que você definisse, na sua visão, um analista suficientemente bom, usando aí, né, um termo muricotiano, digamos assim, né? Sim, sim. Parodiano não, mas fazendo aí uma relação com o que ele fala, né? O que é um analista suficientemente bom dentro da clínica contemporânea? Primeiro, aquele renuncia ao seu desejo. Aí, o analista, para mim, suficientemente bom, não é aquele que vai erguer a outra pessoa. Para mim, isso aí é extremamente narcísico. Eu sempre falo isso. Porque é aquela história de tipo, olha como eu sou forte e eu consigo erguer você. Para mim, o analista suficientemente bom, na minha visão, é aquele que diz: eu acredito que você pode se levantar, eu vou ficar aqui garantido que ninguém vai te chutar e ninguém vai te machucar. Mas eu vou estar aqui acreditando que você pode levantar. Então, na minha ótica, eu penso que é esse sujeito, esse analista, que na verdade é o objeto, que propicia que o outro seja sujeito. Afinal, às vezes não tem lugar nenhum para se ouvir. E aí o analista é aquele que desce do pedestal narcísico do senhor suposto saber e se põe, aí falando bionianamente, numa poltrona na frente do seu analisando. Eu não estou acima de você. O Raiz Corrute talvez colabore na forma que eu penso. Um ego auxiliar. Né? Eu penso junto com você, mas eu não penso por você. Na minha visão, é esse o analista suficientemente bom. Sensacional, Michel. Conversa aqui assim, esclarecedora. Assim, acho que você nos mostrou que a psicanálise é viva e que a maior ferramenta do analista ainda é essa capacidade, né, de escuta e de adaptação ao sofrimento do outro. Né? Michel, assim, muito obrigado aqui pela sua generosidade em compartilhar
esse seu saber, que é muito grande, assim, realmente eu fico assim admirado com o conhecimento que você tem, né? E que está trazendo aqui para todo mundo que acompanha a Estante do Inconsciente. Fica aqui o convite para você voltar numa outra oportunidade. Aliás, já está feito. Quando você lançar o seu livro, vamos conversar sobre o seu livro, vamos aí aprofundar, né, os conceitos que você quer trabalhar no seu livro. Muito obrigado aí pela sua participação, Michel. Capaz, Luiz. É um privilégio também estar aqui e acho que conhecimento é para isso mesmo, né? Para a gente estar transmitindo e passar adiante. Show de bola, Michel. Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer também a todos que assistiram aqui o programa no Divã da Estante, aqui no canal Estante do Inconsciente. Se você gostou dessa entrevista, mais uma vez, compartilhe aí com seus colegas de estudo, deixe seus comentários no vídeo, deixe também seu like, diga aí qual é a escola psicanalítica que mais te desafia hoje, né? E coloque aqui nos comentários. O importante é que a gente fomente o debate sobre tudo que esteja ligado à psicanálise. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Divã da Estante. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!